Shalom, Lelatov, eu sou Yaakov, filho do Ahim Gamaliel, e hoje nós vamos ler e explicar um pouco sobre Gálatas 3. Tá? Vamos usar Brit Hadashah, o Novo Testamento, a Taná, e temos até uma Brit Hadashah judaica aqui também, tá? Vamos ler o versículo primeiro, né? Acho que é importante. Você lê o versículo para saber do que se trata, né? Gálatas capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13. Versículo 10, tá. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Yeshua resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Yeshua, e para que pela fé nos recebemos a promessa do Espírito. Bom, então, você tem que analisar que o livro de Gálatas, quem escreveu foi Shaul Achalia, o apóstolo Paulo. E no começo do livro de Gálatas, nós entrar aqui um pouquinho, você vai ver que ele chama a atenção dos Gálatas. O versículo 1 do capítulo 3 fala: ó insensatos Gálatas, quem vos faceou para não obedecerdes à verdade? A vós pertence os olhos da quem Yeshua Mashiach foi já representado como sacrifício. Então ele começa já a chamar a atenção dos Gálatas. Por quê? Porque é interessante que fala aqui o versículo 10 agora, tá? Aqui é uma conversa sobre a fé que veio através de Abraão e a lei que veio através de Moshe. Certo. Só que essa fé, essa lei, tem uma diferença muito grande. Por quê? A fé veio através de Abraão. E antes de Abraão nascer, vamos supor, se o povo de Israel, depois que Abraão nasceu, antes de Moisés nascer, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Nesses 430 anos, ficou cativo. Até então era só a fé que envolvia aquela obediência a Deus através de Abraão e através da lei oral. Não tinha lei escrita. A lei escrita não tinha sido entregue. Não tinha sido escrita. Daí vamos pegar só o versículo que foi lido, né? Agora, nesse momento, que é o versículo 10, né? Todo aquele pois, que são das obras da lei, estão debaixo do quê? Da maldição. Da maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecem em todas as coisas que está escrito no livro da lei, para fazê-las. Então, está escrito que maldito é aquele que não permanece naquilo que está escrito. Aonde que foi escrito isso? Quando no Monte Erezinho, no Monte Ebal, ali foi falado assim, que todo o povo diria amém, sobre as bênçãos e sobre as maldições. Ali estava escrito isso. Vamos supor assim, todo aquele que não cumprisse a Torá. Exato. Que não cumprisse a Torá, daí vamos supor assim, ele não cumpriu a Torá, ele estava debaixo da maldição. Se ele cumprisse a Torá, ele não está debaixo da maldição. Porque não tem lei, né? Exatamente. Se nós pegar, só para nós analisar isso, Devarim, capítulo... Eu acabei de passar para você o versículo. Nós vamos pegar nesse Devarim 27, capítulo 27, Deuteronômio, né? Capítulo 27, e depois nós voltamos em Gálatas, tá? Porque ele falou que escrito estava.
Estava escrito, então permanece escrito, não tem como tirar. Sim. Devarim, capítulo 27, versículo 26. Tá. Maldito é aquele que não confirma as palavras dessa Torá para cumpri-las. E todo o povo dirá amém. Exatamente, porque está escrito isso. Está escrito por quê? Quando no Monte Ebal e no Monte Rezim foi dado tanto a benção, foi dado e a maldição. Então já estava escrito isso. Inclusive, se a pessoa ler esse versículo de Devarim, Deuteronômio 27, em diante vai falar da mesma maldição, está bem especificado. Para quem quer acabar, está bem especificado. Porque estava escrito isso. Então, voltando um pouquinho lá, porque nós achamos onde está escrito. E todo o povo diria amém. Por quê? Porque ele não cumpriu o requisito da Torá. Se ele não cumpriu o requisito da Torá, que são aqueles mandamentos que estavam ali, o povo diria amém pela transgressão dele. Então, ele é, na verdade, eu falo assim, que o povo de Israel, quando nasce, já nasce com 613 mandamentos. Ele já nasce disso. Oitavo dia já é circuncidado. Cumprindo o mandamento. Cumprindo o mandamento. Então ele não tem nem como ele não querer. Não querer. A lei é dada ao povo de Israel. O povo de Israel é guardião da Torá. Sim. Então vamos supor assim, hoje se o israelita ele não guarda a Torá, ele está abaixo de maldição. Ele está debaixo da maldição. Ele está fazendo o contrário. Exatamente. Porque quando os filhos de Israel receberam a Torá, eles falavam, faremos e observaremos. Vamos fazer primeiro para depois aprender. Sim. Então não tem meio termo. Agora nós vamos continuar um pouquinho, tá? Porque o versículo 10, ele fala que está escrito. Voltando ao versículo 10, tá? 10. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. A maldição depende do quê? Porque não fez. Não fez? Não Porque fez. tem uma lei ali. Tem uma lei. Falando para ele não fazer, e se ele fazer, ele está contra. Exatamente. Então, se ele não cumprir a Torá, se ele não cumprir aquilo que está escrito na Torá, ele já, automaticamente, ele é maldito. Sim. Ele é maldito, porque está escrito e ele fez ao contrário. Quando você faz ao contrário, ele está debaixo de maldição. Daí o versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Continua? Continua. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Yeshua nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Exatamente. Vamos pegar um pouquinho aqui, ó. Versículo 13. Cristo, ou Machia, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que ele era pendurado no madeiro? Por causa de transgressão. Só que Yeshua não teve transgressão. Estava inocente. Estava inocente. Então, quando a pessoa fazia algum erro, ele era morto dessa forma. Ele levava sobre si maldição. Mas só que Yeshua, ele se faz maldito por nós. Porque ele não tinha pecado. E ele é um sacrifício perfeito. Exatamente. Quer ver, se a pessoa pegar o capítulo 3 e for lendo, vai falar de Abraão. Vai falar de Abraão, que Abraão veio da fé. Vai falar da lei. Mas vamos pegar o versículo 14, tá? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Yeshua, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula, nem os acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falo de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Yeshua. Continua. Mas digo isto,
que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus. A lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, calma um pouquinho. Pode ver que aqui no capítulo 14 fala assim, versículo 14 fala assim, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Yeshua Mashiach, para que nele a fé recebemos a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Quando, antes de existir a lei escrita, existia um patriarca chamado Abraão. Sim. Abraão, ele foi chamado pelo Eterno, não existia a comunidade judaica, não existia a descendência de Israel. Não existia judeu. Não existia judeu. Aí sim, veio a fé. Depois que existiu as 12 tribos de Israel, que existiu a lei através de Moshe, daí foi 430 anos. 430 anos, Deus deu a Torá aos filhos de Israel. Uma coisa não anula a outra. A fé continua em vigor, a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Sim. A fé, pai da fé, é o nosso patriarca Abraão, gentil. Exato, é isso que eu ia falar agora. Gentil. Tá? Para que a graça chegasse ao gentil. Tinha que pegar um gentil. Tinha que pegar um gentil. Porque ele não era hebreu, ele era daqui dos caldeus. Isso. Então pegou um de fora que tinha fé no Criador e falou assim: ó, vou fazer uma aliança com você. Ele era um semita, descendente de Sem. Então ele tinha uma coisa assim, mas era gentil porque não existia uma nação de Israel. Não existia nação de Israel. Isso aí é até um spoiler legal para as pessoas que falam que judeu é só por pai de mãe, né? Não, né? Mas vamos continuar. Então daí fala assim, olha, versículo Você estava lendo 16, tá? 16 agora? Eu parei no versículo 14, mas eu vou ler os 16, tá? Tá. Quer que eu leia, você? Pode ler. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz é a posteridade, como falo, de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Yeshua. Mas digo isso, que tenho sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Tá vendo? A lei ela veio, mas ela não abole a promessa. A promessa ela não cancela a promessa. A lei existe e a promessa existe. Anda juntas duas. Anda juntas duas, porque mostra a tua fé pelas tuas obras. Exatamente. As obras é a obediência a Deus aos mandamentos. Isso. E a fé sem obra ela é morta. Sem obra ela é morta. Então, por isso que quando, vamos supor, uma não invalida a outra. No versículo 18 que você leu, foi no 16. Foi no 16. Leia que fala não invalida a outra. Acho que é no 18, quer ver? Foi no 18? Não, mas lê logo o 16. Vamos abaixar. Não, o 16 é o que eu li agora. Vai. Ora, a posteridade, a promessa foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz a posteridade como falo de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Yeshua, mas digo isso, que tenho sido o testamento anteriormente confirmado por Deus. A lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. O 18. Isso. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Certo. Agora, versículo 19. Logo para que é a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelo anjo nas mãos de um medianeiro. Isso. Ora,
o medianeiro não é de um só, mas de Deus é um. Deus é um. Deus é um. Logo, a lei é contra. Vai, versículo 21. Grava bem o versículo 21. Logo, a lei é contra a promessa De Deus? de Deus. É uma pergunta. É uma pergunta que está fazendo aqui. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De maneira nenhuma, de sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, justificar a justiça, na verdadeira teria sido pela lei. Olha, logo, a lei é contra a promessa de Deus? De nenhuma sorte. Ou de maneira nenhuma. Porque se a dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Está entendendo? Vamos supor, se a lei não é contra a promessa não é contra a lei. O que é a lei? A lei é a obediência a Deus. Obediência a Deus. Mas a lei, ela tem algumas partes cerimoniais que levam ao Mashiach. Sim. É isso, a lei ela serve de guia, de aio que conduz ao verdadeiro, aquele que dá sentido. Tem a que é Yeshua. Que é Yeshua. Então, vamos para a lei conduz, porque algumas leis ali dá cumprimento no Mashiach. Yeshua. Tem que dar. Então, por isso que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê. Mas a fé veio por Abraão, a lei veio por Moshe. Então, uma não anula a outra. Vamos supor, Abraão não anula a lei, o Moisés não anula Abraão, porque se completa. Fico imaginando quando as pessoas falam que a lei anula a fé anula. Eu falei assim, como é que os pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Sabe o que é? Vamos supor, não teria pecado no mundo se não existisse lei. Eles não iam saber, né? Não ia saber, porque a lei aponta o pecado. Aponta o pecado. A lei não justifica o homem do pecado. Aponta para que o homem possa desviar dele. E o mais engraçado é que as pessoas, ela querendo ou não, no mundo que a gente vive hoje, no país que a gente vive, ou qualquer lugar, elas cumprem a lei da Torá. Sim. Porque a lei da Torá está presente na lei dos homens. Sim. Ela querendo ou não, ela cumpre. Naturalmente, as pessoas cumprem a Torá sem saber. Sem saber. Mas cumprem. Então vamos continuar esse livro de Gálatas, capítulo 3, porque nós temos que chegar até o versículo 29, tá? Paramos no 21. É isso. Continua lendo? Continua lendo. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Yeshua fosse dada aos crentes, aos gentios, né? Aos gentios. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardando debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nós conduzir a Yeshua, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Yeshua. Porque todos quanto fosse batizado em Yeshua, já vos revestiste de Yeshua. Isso. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Yeshua, e se sois de Yeshua, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, a lei aqui está explicando o quê? Que existe a fé, existe a lei. Uma não anula a outra, que é o versículo 21. Está especificando bem aqui. Exatamente. Se nós for pegar um pouquinho, ele chama atenção, é que nós não lemos o primeiro versículo, tá? Nós lemos o primeiro versículo do capítulo 3, versículo 1, que fala desse saco Gálatas, e já fomos logo no 10. Mas você vê que ele vai falando assim, olha, o negócio é o seguinte, e assim como Abraão creu em Deus, que é o versículo 5, o versículo 5 fala, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis que os que são da fé
são filhos de Abraão. Falando justamente que existe a lei e existe a fé. Uma não anula a outra. Por que não anula? Porque é o que nós vamos começar a entrar agora. Eu só queria frisar bem aqui. Dar um destaque, né? Dar um destaque nesse versículo, que foi o versículo que pediram, né? Versículo 10 fala assim, ó. Vamos pegar o versículo 9, tá? Do capítulo 3. Pode ler. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Exatamente. Mas pega o versículo 8 para nós. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Desculpa dar risada, porque a gente vai entrando. Você vai entrando, você vai percebendo o quê? Que Deus havia visto Abraão, tirou do Ur dos Caldeus e ele foi um verdadeiro herói da fé. Por quê? Ele saiu do lugar onde ele estava, sem saber para onde ia, isso é fé. Só creu. Passou uns perrengues, quando nós sabemos, lemos na Torá, mas só que ele acreditou em Deus em tudo. Sim. Ofereceu o filho não é para qualquer um. Pode ser para algumas pessoas consiga, mas eu não consigo. Ele viu o inevitável, né? Ele criou naquilo que ele... Né? É uma esperança no futuro, né? Ele sabia que Deus poderia estar depois de morto. O que eu vejo que as pessoas muitas vezes lêem Gálatas e falam assim, não, eu não preciso guardar mais a lei, eu não preciso fazer nada. Na verdade, o que acontece? Eu já vi as pessoas, que aqui nós estamos passando um estudo, porque ela perguntou, quando as pessoas pegam esse versículo, é para dizer assim que o sábado não precisa ser guardado. Mas não pode comer qualquer coisa, tá liberado. Mas não é o caso aqui. O caso aqui que a pessoa pediu uma explicação, a gente está dando a explicação segundo aquilo ali, segundo o que ela pegou. Mas nós vamos ver mais alguns versículos, tá? Agora tem pessoas que justificam que o sábado foi abolido, Yeshua cravou na cruz, sabe? Ele fundou a igreja. A lei, todo mundo que guarda a lei está debaixo de maldição, mas quem guarda a lei não, quem transgride a lei está debaixo de maldição. É o que está dizendo. É o que está dizendo, versículo 10, nós vamos voltar nele de novo, tá? Pode falar, desculpa. Tá. Não, já. Esse já falou. Já. Pode ler o versículo 10 de novo. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, como é que você recebe a maldição? Se você não cumprir. Exato. Agora, vamos supor, se a lei está ali, eu estou cumprindo a lei, não estou debaixo de maldição. Naturalmente, eu sou bendito. Não estou cometendo crime nenhum. Exatamente. Daí, quando você transgride a lei, você está debaixo de maldição, que seria, no caso, nosso povo judeu. Tá? E todos aqueles que querem abraçar o Deus de Israel, a mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro. Aí sim, aí inclui ele também. Inclusive até o peregrino que ficava ao redor do povo judeu, até se ele fosse participar de alguma coisa, ele tinha que cumprir as leis, se ele circuncidar, tinha que fazer tudo o que manda a Torá. O peregrino aí que é interessante, o peregrino sobre a Torá fala que ele é o guer. É o guer, né? É o devoto. É o que conhece, sabe. E é o que fica, quando fala que o peregrino aqui, ele ficava em torno de Israel ali. Sim. Ele ficava morando com o povo de Israel. Então ele tinha a mesma lei, tanto para ele, como para o judeu natural. Ele seria como um da casa, só que ele era um guer. Inclusive, na Tanar fala lá também do eunuco, que abraçar a aliança do Eterno. É a mesma lei, é a mesma promessa, ele entra na promessa. Sim. Então nós começamos a entrar agora, tá? Agora nós começamos a entrar no assunto. Agora nós vamos pegar, para não ficar muito longo, nós lemos até o 29, né? Do 3 até o 29. Já lemos o capítulo 27 de Devarim? Versículo 26? Nós lemos entre nós mesmos. Não, nós lemos que fala da maldita. Então, mas é bom frisar mais uma vez que nós já vamos passar um pouquinho para frente, tá?
O interessante, Jacob, é que as profecias é como uma luz que ilumina lugares escuros. Aprender profecia é interessante para isso. É por isso que muitas pessoas negam Yeshua, porque não conhecem profecia. Exatamente. E Yeshua é inegociável. Está escrito na profecia, está nítido ali. Sim. Se conhecesse, você sabia falar. Ó, Devarim, né? Isso. Devarim 27, do versículo 26. Maldito aquele que não confirma as palavras desta Torá para cumpri-la, e todo o povo dirá amém. Por quê? Maldito ele é o quê? Quando faz o quê? Quando ele não cumpre Quando não cumpre as palavras que está escrito na Torá. Exatamente. E todo o povo diria amém. Amém. Mas se você pegar um pouquinho antes, entendeu? Vamos pegar aqui aonde que Deus falou isso para eles, tá? Deixa eu pegar aqui. Capítulo. Opa, deixa eu pegar Devarim aqui, né? Não estou fora de Devarim aqui. Eu estou com Devarim aqui. Quer? Estou na Tanar aqui. Olha, capítulo 27, versículo 11. Tá, versículo 11. Tá aqui. Devarim 27, versículo 11. E Moshe ordenou ao povo naquele dia, dizendo: Estes estarão para abençoar ao povo sobre o monte Gerizim. Isso. Quando houverdes passando o Jordão, Simão, Levi, Judá, Ezahar, Josué e Benjamim, e estes estarão para dar a maldição ao monte Ebal. Aqui está Ebal. É isso mesmo. Ebal. É. Ruben, Gad, Asher, Zebulun, Dan e Naphtali. E levantarão a voz aos levitas e dirão todos os homens de Israel em voz alta: Maldito é o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição que é coisa abominável ao Eterno, obra de mão de artifício, e a colocar em lugar secreto, e todo o povo dirá amém. E aí a pessoa pode ler daí para frente e você vai ver as maldições que estava escrito. Uhum. Então vamos por assim, e quando o povo transgredia, essa maldição caía sobre a pessoa. Por quê? Está transgredindo os mandamentos, a Torá. Fazendo o contrário. Fazendo ao contrário. Daí está sobre maldição. Mas se ele não tivesse fazendo nada de errado, ele estava sob bênção. Sim. Hoje também é dessa forma. Quando a pessoa está guardando a Torá, cumprindo a Torá, ele está sob bênção. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. A diferença é que hoje em dia, entre o judeu e o gentil, ou a pessoa, não vou falar a pessoa que está se aproximando dos judaísmos quer se converter, é o que? O judeu naquela época fala, não, faremos, depois vamos ouvir, né? Depois vamos aprender. Isso. Abraçou a causa, Sim. Sem saber o que ia acontecer. Hoje não, hoje a pessoa, não, deixa eu ver o que vai acontecer, vamos ver, se der não, chegou até você, cumpre, vai fazendo a sua parte. Não foi Shaul Hashali que chegou lá, ele falava, o povo, deixa eu ver se está escrito. Isso. Ele falou, deixa eu ver se está escrito o que está falando. O de Tessalônia era mais nobre que o de Bereia, porque ele examinava se o negócio era assim. Eles iam lá, faziam e depois... Não, realmente está escrito, de fato é isso mesmo. Então vamos pegar mais uma parte, agora nós vamos para Brit Hadashah, tá? Nós vamos pegar Romanos capítulo 3. Romanos. 3, 21 ao 31. Eu pego o versículo grande assim, porque separado, aí a pessoa fala assim, não, você separou, vamos pegar isso aqui também. A gente já pega e já explica tudo para não ter problema. Romanos, na Brit Hadashah, a carta aos Romanos, porque talvez a lei seja pecado, cara. Não sei, porque as pessoas falam assim, olha, você está debaixo de maldição porque você está pecando, está fazendo alguma coisa assim. Ao contrário, né? Poderia nós anular atrás de Coríntios. Onde você está aí? Gálatas, pode virando. É mais fácil. Onde você está aí? Não, vai para cá.
Estou vendo que... Daniel. Na Pode- Torá e na pode- Tanar a gente é mais rápido. Pode. Não, vai qualquer, né? Por favor. Hebreus, você falou? Não, para trás, vai. Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos. Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 31. Talvez, pela fé, nós anula a lei. Talvez. Vamos ver. 3. Pode ler aqui? Do 21 ao 31. São 10 versículos. Tá, então é Romanos Capítulo 3, do 21 ao 31. Tá. Vamos lá, então. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Yeshua para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Yeshua, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Continua? Pode continuar. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Yeshua. Onde está logo a justiça? É uma pergunta. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Porventura, Deus somente todo judeus? E não também do gentil? E não é também do gentil? Também do gentil, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Peraí, eu não entendi mais nada. Analisa bem. Aqui fala de Yeshua, fala do Mashiach, que ele vinha, tá? Versículo 21. Mas agora manifestou-se a lei, a justiça de Deus, tendo testemunha da lei e dos profetas. Testemunha da lei e dos profetas. Os profetas falaram dele, e a lei, Moshe fala dele: o Senhor nosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Isso a lei e os profetas. Está na Torá. E isto é a justiça de Deus pela fé em Yeshua Mashiach, para todos, sobre todos os que crêem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Mashiach Yeshua, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Todas as pessoas. Todas as pessoas precisavam de um libertador. Esse libertador é Yeshua Mashiach. Então, vamos supor assim, todos eles caíram porque quebraram a aliança de Deus. É o que Deus fala para Abraão. Isso. Daí precisava de quem? De um libertador que pudesse resgatar a humanidade.
Aí quem veio? Yeshua. Yeshua. Daí por isso que fala assim, porque o versículo fala assim, ó. Qual você quer? Versículo 25, ó. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Daí o versículo 26 fala assim, para demonstrar a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Yeshua. Onde está logo a jactância é excluída, porque qual é a lei? Qual é a lei das obras? Não, mas nós vamos pegar aqui no versículo 27, nós vamos repetir ele, assim, onde está logo a jactância é excluída, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Porventura Deus somente dos judeus e não também dos gentios? Outra pergunta. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só e justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? É outra pergunta. De maneira nenhuma. Antes estabelecemos. Então, vamos supor assim, você não anula porque você tem fé, você pode anular a lei. Porque como, né? Se você anular a lei, é como você anulasse um espelho para se pentear. Você tem um espelho, para que você tem um espelho? Você não é bonito? Mas você olha no espelho para pentear o cabelo, para se maquiar, as mulheres. Agora, se arrancar o espelho, você não vai ver você. Então a lei, ela identifica, ela mostra o caminho, ela não salva ninguém. Quem salva é a fé em Deus através do Mashiach. A lei é só para te dar um direcionamento como você deve se comportar perante a Torá do Eterno, perante o Eterno. Isso. Você pode ver que o versículo 31 repete ele. Versículo 30 e 31. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão e por meio da fé, a incircuncisão anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, quem falou isso aqui, que não anulamos, não somos nós. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Isso aqui, Yeshua já tinha partido, tá? Yeshua já tinha descido à sepultura, já tinha assunto aos céus. E aqui o apóstolo que escreveu Romanos, ele fala aqui, olha, antes estabelecemos. Estabelecemos o quê? A lei. E na lei já vem a circuncisão. Sim, sim. É que nós não vamos entrar nesse campo, porque ele falou assim, olha, entre o gentio e o judeu, o gentio, o goim, como é que funciona? Ele crê primeiro. Ele não conhece a Torá. Não, ele não conhece. Ele crê em Yeshua, ele tem um encontro primeiro com Yeshua, e começa a estudar a Brit Hadashah, a Tanar, a Torá, e começa a fazer isso. Então ele vem pela fé primeiro. É porque depois ele vai aprender as outras coisas. Isso. É o que fala lá dos mandamentos, lá aos gentios, a 7 ou 4 mandamentos. Isso. Né, que se abstém da prostituição, da carne sufocada, isso aqui. E há quem ensina Moisés nas sinagogas em cada Shabat. Aos que se convertem ao Eterno. Sim. Decide abraçar a aliança. Quando a pessoa fala, não, nós é só esses mandamentos. Não, tem a continuidade. Ele não vai ficar só nisso aí. Não. O começo dele é abraçar a fé. Sim. Abraçar a fé, pode ver que fala aqui, olha, por isso que fala do gentio e do judeu aqui. Fala assim, o gentio, ele vai através da fé. O judeu, ele não tem através da fé. Primeiro ele tem a lei, depois a fé. Sim. Ele é o contrário, ele obedece à lei, pode ver, faremos, é uma atitude de fé. Faremos. Depois nós vamos aprender. O gentio não, o gentio ele vem através da fé. Ele escutou uma história ou leu uma história assim que alguém morreu por ele
que um libertador em Israel, mas aí ele começa a aprender que aquele libertador era judeu. É um judeu. É um judeu, mas só que ele não sabe que forma que esse judeu ainda, se é um semideus, como é que ele é, como que ele nasceu. Tem pessoas que nem acreditam, que não conhecem, não acreditam, e não conhecem que Yeshua era judeu. Tem pessoas que não conhecem, mas crê. É que, na verdade, o gentil, ele não sabe nem o que é pecado. Aí você tem que mostrar a lei para ele e mostrar, isso aqui é pecado. Sim. Tá vendo? Não, mas não. A lei mostra o pecado. Isso aqui é pecado, isso aqui é o contrário. Porque senão ele acha que tudo é não. Yeshua já fez por nós e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Ele fez a parte dele. Sim, aquilo que cumpria nele. E deixou ali, falou assim, não vi abolir a lei, mas dá para ir no cumprimento aqui, enquanto ele estava vivo ali. Sim. Mas ele deixa antes que os céus e a terra passe, nenhum tio, não um J, né, como fala, um alif, um talif, um yud, né? Ele fala que não vai ser tirado nem acrescentado. Então, tá em vigor. E os céus e a terra ainda não passou. Não passou. Mas nós vamos chegar nesse ponto ainda. Vamos pegar Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Nós estamos aqui no capítulo 6. Capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 7, tá? Tá. Pode ler? Pode ler. Romanos 7, do versículo 4 ao 7. Assim, meus irmãos, também vos estáis mortos para a lei pelo corpo de Yeshua, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, a paixão do pecado, que são pela lei, obra vã em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conhecia a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Bom, tem. Mas é interessante, você pode ver que aqui fala do casamento, tá? Fala do casamento, se pegar um pouquinho antes ali, fala a questão da pessoa estar casada, a lei do casamento. A lei do casamento, se ele pegar Romanos capítulo 7, ele vai ver que o marido está ligado para a mulher enquanto ele vive, aquela coisa toda, sobre a lei do matrimônio. Vou pegar só o versículo 3, só para dizer que nós estamos falando disso, tá? Versículo 2 e versículo 3, ó, fala assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera e tal. Daí ele muda o assunto aqui um pouquinho. Daí o versículo 4 que eu peguei aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Morto para a lei. Pelo corpo de Yeshua, faz uma comparação. Corpo de Machia, para que seja doutro aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, o objetivo aqui, você morreu, como você estava em pecado, você morreu, agora aceitou o testemunho de Yeshua. Isso. Foi batizado, alguma coisa assim. Pô, hoje eu não sou mais aquele homem. Isso, o velho homem morreu. Já era. O velho homem morreu. Eu sou agora diferente. Daí o versículo 5 fala assim: porque quando estávamos na carne e nas paixões do pecado, que são pela lei, obrava em nossos membros para dar fruto para a morte.
Fazia tudo aquilo que era contrário da lei. Isso. Então, sendo dessa forma aí, mas agora estamos livres da lei. Qual lei? Pois morremos para aquilo em que estava retido, para que servimos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Está falando do pecado e da obediência a Deus, tá? Agora o versículo 7 fala: que diremos, pois? É uma pergunta. A lei é pecado? De modo nenhum. Já até da resposta, de modo nenhum. De modo nenhum. Por quê? Se não tivesse a lei, não existiria o pecado. Eu não tenho o que justificar, não tenho o que falar contra. Você vai no sinal vermelho, como é que você sabe que está no sinal vermelho? Porque existe uma lei, existe um semáforo. Isso ali, uma ordem ali. Uma ordem ali. Você passava, deu uma consequência. Exatamente. Então a lei não é pecado, tá? Mas eu não conheci o pecado se não fosse pela lei. Porque eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Aqueles que não gostam de lei, né? Não tem como tirar a lei. Vamos supor assim, quando aquele versículo de Gálatas lá, ele compara a fé, justamente, a Torá é direta, assim, comparando a fé e a lei, a obediência a Deus e a fé naquilo que você crê. Ela tem que fechar junto. Porque vamos supor assim, não, eu creio em Yeshua. Tá bom, você crê em Yeshua, mas como é que você crê? Não, só creio. Tá entendendo? Não conhece, não sabe. Você não conhece, você não pratica nada. Então você não crê. Prova que você não crê que não tem obra. Sua fé é morta. Exatamente. Daí nós vamos continuar um pouco ainda. Nós vamos Romanos 10, para não ficar muito longe. Tá. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 4 ao 7. Tá, Romanos 10, versículo 4. Porque a fim da... Nós pegamos Romanos 7? Pegamos Romanos 7, do 4 ao 7. Então vamos pegar o versículo 7 e o 12. 7 ou 12? Do Romanos capítulo 7, né? Isso, então vou ler o 12 aqui, então. E assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Continua? Isso, você leu o 12? O 12. Deixa eu ver onde que está aqui. Tem o 10 aqui. Vamos pegar um pouquinho, vamos pegar antes. o antes um pouquinho. Então é 7, daí nós lemos até o 8. E lemos com a lei é pecado, depois nós lemos o 12, né? Isso. Não, nós lemos lemos 7, do 4 ao 7. Então vamos pegar só o 12 mesmo, vai. Tá. E assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Tá, peraí. Eu entendi, porque o apóstolo Paulo é interessante, Shavuot ali, e nunca falou contra a lei. Nem pode, né? Ele era guardador da Torá, certo? Era judeu. Era um fariseu, pela lei era fariseu, tá? Então, analisa bem, o que é a lei? Versículo 12 fala assim, assim como? Assim, a lei é o quê? É santa. Santa. E o mandamento santo, justo e bom. Isso é a lei, a Torá. Então não tem como falar contra aquilo que não é contra a fé. Não tem como não. Tá entendendo? Vamos supor assim, o que acontece muitas vezes a pessoa quer guardar um mandamento e o outro. Daí ele quer criticar aqueles mandamentos que ele não quer guardar. Mas não tem como tirar da Torá aqueles mandamentos também. Tem um detalhe, né? Eu guardo metade dos mandamentos. É que nem as pessoas guardam 7 leis de novo. Mas tá escrito, né? Aquele que pisa em um só mandamento é culpado de todos. Culpado de todos. Então tá tudo envolvido. Não tem como separar. Não tem como separar. Porque a pessoa fala, eu cumpro 3, tá? Mas tem mais. É ligado. Romanos capítulo 10, versículo do 4 ao 7. Então. Agora nós vamos um pouquinho mais. Tá. Vou começar a ler então. Porque o fim da lei é Yeshua para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essa coisa viverá por ela. Mas
A justiça que é pela fé diz assim: não diga em teu coração que quem subirá aos céus, isto é, a trazer do alto Yeshua, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar. Eu só queria É que tem parar, parênteses só aqui. queria parar um pouquinho. Você falou o fim da lei é Cristo, né? É interessante. É uma pergunta: o fim da lei é Cristo? Não, é isso que eu quero falar para você. Sabia que não está escrito isso? Dá pra ver que aqui tá até entre parênteses mesmo. Vou pegar a Tanar, tá? A Tanar, lê o versículo 4 da Tanar. Por isso que eu falei que eu ia pegar uma Bíblia hebraica para você ver. Versículo 4. Tá. Porque os objetivos estabelecidos pela Torá é o Mashiach, que oferece a justiça a todo que deposita sua confiança, porque Moshe escreveu sobre a justiça, baseada na Torá. Isso. Pode ler. A pessoa que praticar essas coisas obterá a vida por intermédio delas. Além disso, a justiça baseada na confiança diz: não diga ao seu coração quem subirá aos céus. Aos céus. Isso é para trazer o Mashiach. Ou quem descerá até o Sheol, que é o inferno, né? Isso é para fazer o Mashiach ressurgir dentre os mortos. O que então isso quer dizer? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Tá bom. Qual é a finalidade da lei? A finalidade da lei? O objetivo da lei aí. O fim da lei é Cristo, não é o fim da lei é Cristo. É o objetivo. A vida? O objetivo é trazer uma Mashiach. Fazer uma Mashiach. Então, quando a pessoa fala, o fim da lei é Cristo, está acabado. Não, é que você está lendo que a finalidade da lei é trazer uma Mashiach, apresentar a Yeshua. É isso a finalidade. Pode ler o versículo 4. Porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Mashiach. É o Mashiach. Não é o fim da lei. Sabe, é bom a pessoa comprar um livro judaico. É que nem Mateus. Mateus também tem os livros dele que não é canônico. Aqui tá até entre parênteses até. Eu não tinha me atentado, mas o Gamaliel tá aqui, então... Agora, Mateus 5, 17 ao 18. Agora vamos entrar um pouquinho nisso, porque a finalidade sempre da Torá é revelar o Mashiach. Sim. Por isso que eu falo assim, Yeshua é inegociável. Você não pode descrer nele. Porque não tem outro, não pode, você não tem salvação em outro lugar. Não tem como. Mateus? Mateus 5, 17 e 18. Eu fui ele aqui já. 17, 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E aí? Ele veio abolir? Não, ele está falando que não veio, né? Então, aí que tá o grande problema. Vamos por assim. Se ele não veio abolir, se eu falo que ele aboliu, ou eu estou chamando ele de mentiroso, que ele aboliu. Colocando a palavra na boca dele. Ou eu sou mentiroso, ele dizendo que não aboliu, eu estou falando que aboliu. E muitas pessoas falam, não, tá tranquilo, não precisa guardar mais a lei. Mas ele fala, o próprio Cristo que eles crê, ou Yeshua, como eles, sei lá, fala o contrário daquilo que eles falam. Exatamente. Mas o versículo 18 fala o quê? No 18. O versículo 18 do mesmo capítulo. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Nem um iode, nem um dagueche. Nem um dagueche. Que aqui nem um traço, grego romano, né? Nem um traço, nem um ponto, nem um traço. Então, nem um iode e nem um dagueche, tá? Sim. Se omitirá da lei. Então, vamos por assim,
até que os céus e a terra passem. Os céus e a terra já passou? Não. Então por que vai tirar? Engraçado que tem aqui também que fala onde que passa, né? Da pessoa pegar lá em Apocalipse, ela vê onde vai passar Sim. o céu da terra. Pode ver que ele fala que ele não veio abolir, ele não veio. O que deu cumprimento nele é isso que a pessoa tem que analisar. A Torá são 613 mandamentos. Algum daqueles mandamentos ali, referente aos animais, que era sacrificado, deu cumprimento em Yeshua. Ele era o cordeiro, ele era a novilha. O sacrifício era só sombra. Só sombra dos bem futuros, que seria uma Mashiach. Serviu de aio, de guia. Por isso que as pessoas às vezes perguntam isso, a Torá não traz menção ao Mashiach. É o que mais traz. Sim, a Torá traz muito. Moshe Rabbeinu fala lá, levantará um profeta semelhante a mim. Então, fora outras coisas, como o pai Abraão sacrificando Isaac, a Deus preparar para si o cordeiro. No começo de Gênesis, Bereshit, Bará, Elohim, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Aleph e o Tav. Tem várias referências que é dado e as pessoas... Eu sou a luz do mundo. Aí vai lá na Torá e fala assim, e Deus... foi tarde, na tarde de manhã não, foi aquele negócio aqui, e houve uma grande luz. E houve luz, né? Mas no hebraico é assim, seja a luz, né? Seja a luz. Aí lá em João, assim, a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas. Então, sempre deu referência. Mas nós vimos em Mateus agora que Yeshua não veio abolir. Yeshua, 100% homem, descendente de José, uma outra história, depois a gente conversa. Esse aí é bacana. Esse aí. Então, 100% homem, que ele veio, não veio abolir, ele veio cumprir. Veio dar o entendimento correto. Agora nós vamos ver, na nova aliança, depois da morte de Yeshua, a lei foi abolida? Agora vamos pegar um pouquinho, porque Jeremias capítulo 31, do versículo 30 ao 33. Nós vamos voltar na Tanar de novo agora. Jeremias 30 ao... capítulo 31, do 30 ao 33. Do 30 até o 33. Aproximaram-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o que estabeleci com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para retirar-los do Egito, pois violaram minha aliança, embora eu fosse seu Deus. Diz o Eterno, pois este é o pacto que farei com a casa de Israel após aquele dia, diz o Eterno. Farei com que internalize minha Torá em todo o seu ser e a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não mais precisarão sugerir cada um a seu vizinho e cada um a seu irmão. Reconhece o Eterno, pois todos já me conhecerão, do mais humilde ao mais destacado, diz o Eterno. Pois perdoarei suas iniquidades e não mais lembrarei de seus pecados. Então, analisa bem. Ele vai fazer uma nova aliança. Nova aliança com quem? Com a casa de Israel. E com a casa de Lei. E com quem que ele vai fazer essa nova aliança? Judá. Exatamente. E ele vai fazer o que com essa nova aliança? Estabelecerá um pacto, né? Isso, mas vai internalizar o que no coração do ser humano? A lei. A lei no coração. Então a lei não vai ser em tábua de pedra, mas vai ser no coração do ser humano. Então é um novo concerto, a nova aliança. A nova aliança é com a Torá no coração. Aonde faz referência nisso? Vamos pegar Hebreus capítulo 8, versículo 10. E depois nós vamos pegar mais um versículo. Para esse vídeo não ficar muito comprido. Depois nós explicaremos o resto futuramente, sei lá. O dia que o Eterno permitir. Hebreus. Já deixar. Não sei, eu estou Hebreus.
versículo 8, capítulo 8. Olha, Tony, acho que eu já deixei guardado aqui já. Capítulo 8, versículo 10. Tá, versículo 10. Porque este é o concerto que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento e em seu coração as escrevereis, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Como é que vai acontecer? Vou colocar a lei no coração, né? A lei no coração. Então vamos pegar mais um versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao 18. Tá. É referência desse versículo aí. E também o Espírito Santo, Nós estamos no capítulo 10, né? 10, isso. Versículo 15 ao versículo 18. Isso. E também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seu entendimento. E acrescenta e jamais me lembrarei de seu pecado e de sua iniquidade. Ora, onde há remissão não há mais oblação pelo pecado. Abraçar a aliança, reconhecer o Yeshua como seu Mashiach, está com o novo, na nova aliança. Nova aliança. Então essa nova aliança vamos supor, como se deu o início à nova aliança? Foi quando o Mashiach se revelou. Ele foi aos céus e deixou o Espírito Consolador. E esse Consolador é uma nova aliança porque a antiga aliança eles quebraram. Então Yeshua resgatou todo ser humano, não só o judeu, por isso que ele fala que Deus não é só Deus do judeu, Deus é Deus gentil também. Gentil como assim? Porque o gentil abraçando Yeshua, ele começa a guardar a Torá. Aí cai naquele de fazer ciúmes com o judeu natural. Isso é outra coisa. Ele entra na aliança, então hoje não importa, porque o judeu hoje está endurecido, tá? E aqueles que aceitam o Mashiach, ele faz parte, tanto judeu como gentil, numa nova aliança. Mas a Torá no coração, a lei continua, a fé continua e a lei continua. Vamos por hoje, só Torá. Sem Mashiach, você perde a salvação. Mashiach sem Torá, você perde a salvação. Sim. Porque a lei sem a fé é morta e a fé sem a lei é morta. Posso dar um spoiler? Pode. É o que fala lá em Gálatas lá sobre a circuncisão e a incircuncisão. Que o judeu que fala, não, você é salvo pela lei. E o gentil que está ali, que fala assim, não, você é salvo por Yeshua, os dois está certo e está errado ao mesmo tempo. Por quê? O judeu ele cumpre a lei, certo? Ele é circuncidado, ele cumpre a lei. E o gentil que aceita Yeshua, ele não é circuncidado, mas ele crê no testemunho de Yeshua. Então o que ele precisa? Ele precisa ser circuncidado para guardar a lei, porque ele já tem o testemunho de Yeshua, crê em Yeshua. E o judeu que é circuncidado, ele tem que reconhecer que aquele Yeshua é o Mashiach que é profetizado. Entendeu? Esse aí que os dois têm que andar juntos. Se os dois não estiverem juntos, você perde a sua salvação do mesmo jeito. Por isso que quando a pessoa fala que você não precisa circuncidar, não precisa guardar a lei, você está fora, você está debaixo da lei, que está o quê? Em desobediência. Então, nós queremos só passar hoje aqui o Gálatas, que Gálatas ele fala da fé e da lei, que uma depende da outra. A fé veio através de Abraão, e a lei foi 430 anos depois, através de Moshe. Moshe, ele fala do Mashiach, Yeshua, que fala assim, Yeshua fala assim, Moshe escreveu de mim, que o Senhor nosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Abraão, todos que são de Abraão são descendentes de Abraão, e herdeiro, todos são de Abraão, então são investidos de Abraão e chega até o Mashiach, Yeshua, que ele é da descendência de Abraão. Então, todos os dois apontam para o mesmo personagem, que é Yeshua.
Sim. que ele cumpre a lei, e hoje nós devemos cumprir aquilo que cabe a cada um de nós. A Torá, cumprir a Torá, guardar os mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Sim. Bom, acho que chegamos ao fim desse estudo. Ficou um pouco extenso, mas o intuito é sempre levar um pouco de conhecimento, entendimento. Vocês podem ficar à vontade de perguntar para a gente, para mim, Jacob, meu pai Gamaliel. Esse estudo foi direcionado a uma pessoa que tinha feito a pergunta para nós, que está começando a ser inserido no judaísmo. Espero que possamos trazer bastante conhecimento a todos vocês, né? Estamos abertos a qualquer tipo de discussão ou estudo, algo assim. Também podemos aprender com vocês também, de alguma forma. E é isso, né, Gamaliel? Sim, é só pegar Gálatas, porque eu falei, mas Gálatas capítulo 3. Olha, eu falo assim, se deixar eu com meu pai, a gente fica até amanhecer, tá? Gálatas capítulo 3, se quiser pegar aí. Gálatas. É só para nós. Porque todos os dois apontam um único personagem. Uhum. Que fala aí que são descendentes de Abraão, todos que são no Machia, então são descendentes. Capítulo 3, eu só estou achando aqui, mas achei. É quase no finalzinho, fala que todos são do Machia, 26, se não me engano. Deixa eu ver. 3, né? Aqui, ó. Se sois de Yeshua, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Tá vendo? Então, se sois do Yeshua, de Yeshua, então são descendentes de Abraão. Então, os dois apontam para o mesmo personagem. Que ele cumpre a Torá e tem a fé. E tem a fé. Hoje nós temos que cumprir a Torá, porque nós temos que ser imitadores do Machia. Sim. Imitar o Machia, cumprir a Torá e ter fé. E ter fé. Laila Tome! Boa semana! Até a próxima.